Amado Pai, começa aqui agora, através dessa oração, pedindo que através de Salvador, escute esse clamor e atenda, por favor, os meus pedidos. Pai, derrama sobre mim teu Espírito Santo, libertando-me, Pai, de todo mal. Abrange toda essa torre, em cada apartamento, em cada pessoa que mora nesse prédio, Pai. Aonde tiver um demônio alojado dentro de algum apartamento, começando pelo meu, põe anjos com espada para que venha eliminar esse demônio escondido. Também te peço, Pai, cura, libertação, proteção. Sem tu, nada somos, Pai. Derrama sobre mim teu Espírito Santo e me dê essa oportunidade de mais um pouco falar a tantas pessoas. Obrigado, Pai. É o que eu te peço através de Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, eu vou ler aqui Ezequiel 19 e eu peço que cada um de vocês me acompanhe. Ezequiel 19. Eu peço grandiosamente, observe a leitura e entenda. Porque por mais que saibamos, por mais que conseguimos entender o que é o que não é, primeiramente temos que ter a concepção e a acepção do que o outro está falando. Tá certo que tem muita gente que gosta de sugestionar. Tá certo que tem muita gente que gosta de sugestionar muita coisa na Bíblia para falar besteira. Mas a questão aqui não é sugestionar, a questão aqui é fazer comparação. Quando se faz uma comparação, você pode até na hora da comparação fazer algum tipo de comparação que dentro de uma lógica existe a lógica, mas dentro de um contexto histórico não tem nada a ver. Mas como já estou falando, é uma comparação. Eu vou ler o texto de Ezequiel 19 inteiro. São 14 versículos. E está escrito assim em Ezequiel capítulo 19, versículo 1 em diante. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. E dize, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leãozinhos, criou os seus filhotes e educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, que aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ouvindo falar dele, as nações foi apanhado na cova delas. E a trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado muito e que sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Saqueou os seus palácios e destruiu as suas cidades. Desolou a terra e tudo o que havia nela, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-o em uma jaula e o levaram ao rei
de Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Versículo 10. Tua mãe era como uma videira, no teu sangue plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das suas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os expressos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca, e sedenta. De uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, na maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Amado Pai, clamo misericórdia sobre minha vida, e que perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti e ao meu próximo, Pai. E que através do Salvador derrame sobre mim o Teu Espírito Santo, e por mais uma vez eu te peço obrigado por Tu permitir que eu fale o Teu nome. Obrigado, Pai. Santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Através do Salvador que eu te peço, através do Salvador que eu te imploro. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Então, gente, o que eu quero que você entenda? Ezequiel 19 vem falando sobre um período que Israel, por algum motivo, aprendeu a destruir e a ser mal. Aí veio uma outra nação e saqueou Israel. Alguns falam que foi o Egito, outros falam que foi Babilônia, outros falam que isso aqui foi só uma correnteza interna. Mas, na verdade, isso aqui não é profecia, e isso aqui não é uma parte da história, e sim o que se vive do reinado de Babilônia, que começou mais ou menos 900 anos, mais ou menos, gente, tá? Pode ser um pouquinho mais, como pode ser um pouquinho menos. 900 anos antes de Cristo, e vive até hoje, em pleno 2024, depois de Cristo. Hoje, domingo, 25 de agosto de 2024. Não é uma profecia. Aqui na Bíblia, eu estou pela publicadora aqui, publicadora paulista, e aqui está falando que é uma lamentação pelos príncipes de Israel. Pelos príncipes. Deixa eu ver o que essa aqui está falando. Essa aqui eu deixei marcada no livro de Reis. Essa aqui é a da Universal. Deixa eu ver a editora. A editora é Universal. Não é da CPAB, nem nada não. É Universal mesmo. Aí, o que está sendo falado aqui? Eu não vou ler não, gente.
estou falando por quê? Ó, Lamento da Leoa. Aqui está Lamento dos Príncipes, aqui está o Lamento da Leoa. A leoa aqui, a leoa simboliza não força, mas simboliza cuidado. Tanto é que é uma leoa que criou leãozinhos no meio de leões. E sabemos que o leão, quando ele quer ter a leoa como a sua fêmea, ele tende a matar os leãozinhos. E mesmo assim, essa leoa, ela conseguiu fazer desses leãozinhos homens de fama. Mas chegou uma hora que esses leãozinhos foram consumidos pelos leões. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitos falam que isso aqui retrata o Egito invadindo Israel, Babilônia invadindo Israel. Mas isso aqui, na verdade, relata toda uma conjunção de fatos que aconteceram em Israel do ano mais ou menos 900 a.C. até hoje. Isso é, basicamente, 3.000 anos. Aqui, nesse capítulo aqui, mostra mais uma vez a história lamentável de Israel. E isso que está acontecendo com Israel agora, com aqueles mísseis sendo lançados por Israel, eles conseguindo defender, essas coisas assim, está também dentro desse capítulo 19 aqui. Já aquilo dali vai ser superado. E quando for superado, o que eu tenho falado ali é o seguinte: míssil, avião, aquilo ali até consegue, mas se invadirem por terra, Israel não consegue. Israel é uma nação fraca para a guerra de infantaria. Você vê muita mulher armada, mas homem. Israel é uma nação religiosa. Um país que tem muito turista, de porta aberta para turista, a segurança é interna, não é externa. A segurança é para os pequenos furtos, para pequenas confusões. Então, sinceramente, se houver uma invasão de infantaria dos países ao redor, vai ficar muito ruim para Israel. Mas por que eu estou falando isso? Porque há mais ou menos um mês eu fiz um vídeo falando sobre fatos que aconteceram da época de Noé até a época de Cristo. Porque o Criador, quando ele formou o pacto com Abraão, eu falei o seguinte: aqui a leoa, ela, no meio dos leões, ela criou leãozinhos que devoravam homens, isso é, conseguiu fazer fama. Esse leãozinho, ele acreditou que tinha força. Mas por quê? Porque a leoa conseguiu, em meio dos leões, fazer algum tipo de pacto que um não incomodasse o outro. E quando eu peguei esse capítulo 19 e eu fiz uma comparação sobre Abraão, Noé e Cristo, eu estava falando sobre os pactos que o Criador fez com Jerusalém. Abraão não é pai de Jerusalém. Abraão é pai da humanidade. Noé
não é pai de ninguém. Noé é o salvador da linhagem. Cristo, ele, só para você entender o que eu estou fazendo aqui, estou rabiscando. Cristo, ele não é pai de ninguém. Ele é sumo sacerdote dos salvos. Por que Cristo não é nada de ninguém? Porque você já é uma pessoa salva. Você já está na Nova Jerusalém. Você já está reconstruindo o planeta Terra. Então, Cristo até agora ele não é nada seu. Ele não é seu amigo, não é seu salvador. Ele só é o caminho. Então, quando eu falei lá naqueles vídeos atrás que o pacto que o Criador fez com Noé, que foi o arco-íris, o pacto que o pai fez com Noé, tá? Estou só mostrando não para vocês entenderem que eu estou rabiscando aqui por rabiscar. O pacto que o Criador fez com Noé foi o seguinte, vou deixar o arco-íris aqui, para que vocês venham se lembrar de épocas em épocas, não importa se é 30 vezes no mês ou uma vez no ano, mas vai ser de épocas em épocas, que toda vez que vocês olharem um arco-íris, vocês vão entender que não mais vão destruir a humanidade no dilúvio. É um pacto que eu faço com vocês que, da minha parte, não destruirei mais. Então, esse pacto de Noé foi o que fez. Foi o pacto da bênção espiritual. Isso é, através de mágica, de magia, de sobrenatural, não irá mais acontecer destruição da humanidade. Foi o primeiro pacto relacionado na Bíblia. Depois veio o segundo pacto, o pacto de Abraão. O pacto da Abraão... Desculpa, ainda tem o pacto de Moisés aqui, tá? Esqueci de Moisés. É Noé, Abraão, Moisés e Cristo, tá, gente? Desculpa, esqueci de Moisés. Aí veio o pacto de Abraão. E qual foi o pacto de Abraão? Qual foi? O pacto de Abraão foi simples. Levantarei de você, Abraão, um povo santo. Porque antes de Abraão não existia um povo santo. Antes de Abraão, quem era o povo do Criador? O pacto de Abraão foi através de Abraão que começou o fim do mundo. Não foi através de Noé. Foi através de Abraão. Porque o pacto que o Criador fez, olha, o Criador pegou Noé, botou a leoa no meio de leões, criando seus leãozinhos. Chegou a enchente, matou geral. A leoa saiu para fora da arca e os leãozinhos foram conquistar a terra de novo. Mais tarde, Abraão, no meio dos leões, não tinha descendentes. O Criador deu para ele e falou assim, ó, pelo meio sobrenatural a sua mulher vai ficar grávida. Mas tu serás o pai de um povo, o qual tu olhará para o céu, e esse povo vai ser igual a estrelas. Vai ser igual a estrela, não terá como contar. Aí eu te pergunto, de Abraão até hoje, quantos israelitas morreram? É ou não é como uma areia do mar? A areia da praia sobre o dedo? Você pode me falar quantos morreram de Abraão até hoje, sendo descendentes de Abraão? Quantos que morreram? Assassinados ou de morte natural? Como uma areia do mar, porque foi a partir de Abraão que começou uma linhagem pura.
Porque o povo de Noé já existia. Porque Noé Noé é descendente direto de Adão. Mas Adão não era descendente de ninguém. A Eva era descendente de Adão. Mas Abraão, o Criador falou, o seu filho gerará um povo meu, que haverá uma quantidade tão enorme conforme a areia do mar. Então, o Abraão foi a segunda ordem, segundo pacto. É o pacto emocional. Noé, o pacto de magia, o pacto de ouvir e crer. Vejo, o crer vem pelo ouvir, porque eu ouço e creio naquilo que ainda não existe. Então Noé, ele creu naquilo que não existia, porque no tempo de Noé, qual era a água que existia no planeta? Aonde que em cima de uma montanha iria existir uma quantidade de água que levantaria um barco daquele tamanho. Então Noé, ele creu naquilo que não existia, através da palavra. Abraão, ele creu naquilo que ele via, porque ele viu o homem dentro da tenda, e ele creu pela boca do homem que estava dentro da tenda. Aí veio Moisés. O pacto que foi feito com Moisés não foi magia, não foi sobrenatural. O pacto que veio com Moisés foi sobre aquilo que se pode tocar e aquilo que a força pode tomar. Ouve-se a lei. Porque até então a lei era subjetiva, porque não tinha nada oficial escrito, não era nada visual e nem que tocasse. Valia o que estava pela boca. Depois de Moisés chegou a Cristo. E o pacto da nova aliança em Cristo é um só. É seguir a Ele, fazendo aquilo que Ele fez. Isso é, servir o outro. O pacto que temos hoje com Cristo é provar a Cristo que somos capazes de servir ao outro. E de tempos em tempos lembrar que somos servos seus através da ceia. São 4 pactos na Bíblia. Tinha esquecido de Moisés, gente. Aí veio Moisés. São 4 pactos na Bíblia que Israel foi criado em meio de leões e a leoa criou os leãozinhos. Cristo foi criado no meio dos leões, foi morto. Moisés foi criado em meio de leões e foi o quê? Morto. Abraão e Noé, a mesma sequência. O que eu estou tentando falar aqui é que é um pacto. Todos nós vivemos pelo pacto. E o pacto que vivemos hoje é o pacto do sangue, junto com a lei. O sangue só tem validade se validarmos a lei. A lei não tem validade nenhuma se o sangue não estiver. E qual é o valor do sangue? Se através da lei você não entendeu o que é pecado. Então o sangue também não tem valor nenhum. E é isso que eu tenho tentado mostrar para as pessoas quando eu falo: estude a lei, guarde a lei, pratique a lei.
Porque hoje eu na Testemunha de Jeová, eu escutei lá o ancião falando, não somos perfeitos. Como que eu não sou perfeito? Se eu pratico a lei, guardo a lei, e eu sei ser servo do outro, como José foi, eu falei isso lá. Aonde está meu dobro? Ah, eu pensei lá na mulher pelada. Sim. Mas isso eu ponho o joelho no chão e peço perdão. Ah, eu pensei em matar alguém. Sim, tu não matou. Joelho no chão e pede perdão. E fortalecimento no espírito para que a carne não venha reinar. Mas isso não quer dizer que você é um impuro, que você é imperfeito. A mente, ela só pensa coisas ruins quando estamos o quê? Fora do pacto. Quando estamos também dentro de um panorama de simplesmente não querer trabalhar. Mente vazia, oficina do diabo. O ditado não é esse? A mente que não está ocupada com alguma coisa não é oficina do diabo? Ocupe a sua mente em fazer alguma coisa de bom, de útil, que não seja destrutivo, para você ver se você fica pensando em pecado. E toda vez que pensar em pecado, ore, corra, fuja, seja medroso, seja covarde. Porque todo corajoso que quer enfrentar o pecado, cai. Todo corajoso que acha que é mais forte que Satanás, cai. Seja medroso igual uma criança e pede ajuda a quem é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Pede ajuda ao Pai. Aprenda em momentos de dificuldade, correr e quando estiver correndo, com os olhos bem abertos para não cair, peça auxílio ao Pai. Porque é assim. Cristo era assim. Os apóstolos eram assim. E todo homem, toda mulher que eu conheço que querem ser corretos, são assim. Então aprenda a ser assim também. Agora, quando eu vejo que as pessoas falam que Ezequiel 19 vem falando sobre 2 Reis, capítulo 23, 24, 25, é porque a pessoa realmente não entendeu a mensagem. A mensagem que eu dei foi uma mensagem simples. Eu não quero contar a história de nada de ninguém. Eu quero fazer você entender que todas as vezes que o Criador usou alguém para fazer algum tipo de pacto, o mundo inteiro sofreu algum tipo de consequência. E essa consequência no mundo fez o mundo inteiro sofrer. Porque quando houve a enchente, por causa dos gigantes, quantas mil pessoas que não faziam mal a ninguém morreu? Quantos mil animais que não tinha raciocínio, não entendiam o que estava acontecendo, morreram? E isso acontece até hoje. E é isso que você tem que entender. Em qual pacto que você está? Pacto de Satanás? Ou o pacto que o Criador faz de tempos em tempos para que venhamos conseguir a libertação e o salvamento? Entre nesse pacto de Cristo. Aceite Cristo como seu único e suficiente Salvador e aceite a Cristo como seu verdadeiro Senhor. Rejeite aí agora com seus lábios todo trabalho de feitiço, todo trabalho de macumba, toda cartomancia, todo jogo de adivinho. Renuncie agora aí com sua boca a cocaína, a maconha, o cigarro, a cachaça, o uísque, a vodka. Rejeita aí agora com a sua boca
e de verdade, o espírito que te faz te prostituir, se deitar com um homem aqui, com outro homem ali, o espírito que faz você se prostituir, se deitando com um homem aqui, se deitando com mulher ali. Porque o único meio que você tem de fortalecer o espírito é você tomando essa decisão, é você olhando e falando: eu não aceito mais a Pombagira, o Zé Pilintra, o Exu, o demônio A, B e C na minha vida. Eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor. Eu quero ser agora batizado em nome do Salvador, em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Porque eu creio nesse pacto do sangue. Eu creio nesse pacto da cruz. Eu creio no pacto de Moisés, que levantou as pedras apresentando a lei à humanidade, a lei divina. Eu creio no pacto de Abraão, que de Abraão iria nascer os descendentes do Pai, que ia ser tão numerosos como as estrelas do céu. E eu creio no arco-íris que o Pai deu a Noé, mostrando que nunca mais iria matar ninguém através de enchente. Crer verdadeiramente em Cristo, crer verdadeiramente naquilo que Cristo nos ensinou, seja livre, seja liberto, seja liberta. Agora eu vou ficar calado mais ou menos em 1 minuto. Faça uma oração aí agora, repreendendo Satanás dentro da tua casa, do seu apartamento, do seu trabalho, no seu casamento, nos seus filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas, irmãos, irmãs. Repreenda agora. Irei ficar 1 minuto calado. Eu vou me levantar e quando eu voltar eu volto a falar. Hoje, domingo, 25/8/2024, às 8 horas e 10 minutos. Eu não sei se vai dar para ver, sempre embaça. 20 horas e 10 minutos. Eu falo para cada um de vocês. Creia no que eu estou falando. Essa história que tudo tem que fazer sentido na Bíblia, isso é muito bom para quem gosta de teologia. Eu me amarro quando alguém vem e me fala alguma coisa nova na Bíblia que eu não sei. Mas quando se fala de salvação, teologia não tem valor algum. Quando se fala de salvação, teorias não têm valor algum. E o que eu estou falando para você agora é salvação. Então, tudo aquilo que você aprendeu dentro da sua religião, não importa se é evangélica, católica, muçulmana, macumba, Hare Krishna, budismo, ou qualquer outro tipo de religião, cientologia, cultura racional, não importa. Esquece isso agora. Busca a humildade, busca a sinceridade. Clame agora aí
para o Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Rejeite agora todo e qualquer demônio, toda e qualquer divindade. Não importa se você é hindu, não importa qual é a sua religião. Rejeite agora. Se você é maçom, se você é Rosa Cruz, se você é satanista, se você é bruxo, bruxa, rejeite agora. Se você fez algum pacto achando que é Illuminati, se você fez algum pacto aí qualquer que matou bicho, que matou gente, que matou o que for, rejeite agora. Levante a mão e fala: Jesus Cristo, eu te aceito. Por favor, me aceita. Eu quero ser teu servo, tua serva. Me liberte das correntes de Satanás, me liberte das correntes do diabo. Faça algo por mim, pela minha família, me socorra. Clame agora. Esse culto que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é para você, é para sua família, porque eu creio que tudo que eu estou falando aqui também é para mim e para minha família. E eu peço para você, não desista. Irei terminar por aqui, gente. O meu nome é Oliveira e eu te peço encarecidamente nesse culto, nesse vídeo, pegue esse vídeo, passe para os seus parentes, para os seus amigos, no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Copie esse link, põe no seu Instagram, põe no seu Facebook. Compartilha com as pessoas. Se inscreva no canal, toca no sininho, faça comentários aqui embaixo. Gente, sejam abençoados. Ah, claro, já ia esquecendo. Hoje é o primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, não é o último. Final de semana é sexta-feira. Sábado não é final de semana nenhum. Sábado é o 7º dia. É o dia do descanso. Final de semana é sexta-feira. Tá certo? Sábado não é final de semana. Sábado é o dia do descanso. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, já que a essa hora, às 8h13 da noite, já não é nem mais domingo, já é segunda-feira, eu te desejo que o domingo tenha sido um dia de paz e vitória para você e que a partir desse segundo dia da semana até o último dia dessa semana, que suas vitórias venham e que todos os seus dias sejam de vitória, de paz e luz. Sejam todos abençoados.